Bom, para a gente entender a queda do Império no Brasil e a ascensão da República, a gente não pode ficar preso a um único fator. Foram vários fatores. Basicamente, as instituições monárquicas não conseguiram acompanhar as transformações sociopolíticas e econômicas que aconteceram no Brasil na segunda metade do século XIX. Não conseguiu dar espaço político para os novos grupos que estavam em ascensão, como os cafeicultores de São Paulo e os militares do Exército. E as suas instituições foram entrando em decadência, foram se transformando em instituições bastante atrasadas, que não acompanhavam aquilo que era novo no Brasil. Eu comecei a aula aqui apresentando dois quadros para vocês. Esse à esquerda, né, uma representação aí do Francisco Figueiredo, retrata o baile da Ilha Fiscal, do dia 9 de novembro de 1889. A gente entende esse baile como o último momento de esplendor do regime monárquico brasileiro. E foi inclusive nessa data que os militares do Clube Militar decidiram pelo golpe da República do dia 15 de novembro. Para muitos republicanos, o esplendor monárquico era algo imoral, né, dentro das características do Brasil. Aqui à direita eu coloquei um quadro do Benedito Calixto que retrata a proclamação da República. É importante destacar que ele coloca aqui ao centro, né, os oficiais do Exército, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, e ele deixa claro que ele, na sua representação, a ausência de uma participação popular. A gente não nota a presença do povo na proclamação da República, o que é uma das principais características. A República Brasileira apareceu sem uma participação ativa do povo. Okay? Eu gostaria de fazer uma analogia com vocês, que é a seguinte: vamos imaginar essa mesa, né, e imaginar que o tampão dessa mesa é o regime monárquico brasileiro. O tampão da mesa é a monarquia, ok? Que é sustentada por 4 instituições, por 4 pezinhos aqui. A mesa é sustentada por 4 pezinhos, assim como a monarquia também. O Dom Pedro II, a Igreja Católica, os militares do Exército e a escravidão. Né? A elite escravagista apoiava ainda o regime monárquico, que por sua vez fazia a manutenção da escravidão no Brasil. Por isso recebia o apoio dessa elite tradicional escravagista. A figura, né, simbólica do Dom Pedro II, né, a fidelidade do Exército, né, e a fidelidade da Igreja Católica. A partir de 1870 é colocado um peso sobre esse tampão, né, sobre essa monarquia, que vai pressionar para sua queda. Esse peso a gente sabe que é o republicanismo, né, que vai ter a participação dos cafeicultores de São Paulo, das camadas médias, dos militares do Exército, ok? E esse republicanismo pressiona a monarquia para sua queda, certo? Então, conforme esse peso que é o republicanismo vai ficando mais pesado, mais forte sobre esse regime monárquico e as instituições monárquicas vão entrando em decadência, a tendência é que essa mesa quebre. Ou seja, a tendência é que a monarquia deixe de existir. Quando as instituições que sustentavam a monarquia não suportam mais o republicanismo, ou quando elas simplesmente param de sustentar a monarquia deixa de existir. E é substituída pela república. Vamos analisar a questão religiosa. A Igreja Católica entra em conflito com a maçonaria. Dom Pedro II era maçom. Né? Um conflito que começa na Europa. Dom Pedro II era maçom, de acordo com o padroado, ele tinha pleno controle sobre as instituições religiosas, instituições católicas aqui no Brasil. Né? O episcopado é diretamente relacionado às vontades aí do Dom Pedro II, portanto ele fica do lado da maçonaria. Né? O que leva a Igreja Católica a simplesmente retirar o seu apoio ao regime monárquico brasileiro. Outra questão fundamental é a questão militar. Os militares do Exército, em ascensão social, política, desde o final da Guerra do Paraguai, voltaram da Guerra do Paraguai em 1870, sendo reconhecidos pelo povo brasileiro como um importante símbolo nacional. Né? E eles, em ascensão política, né, também passaram a ser censurados pela monarquia. Eles queriam espaço político e queriam se manifestar, por exemplo, a favor da abolição da escravatura. Foram censurados, foram proibidos disso. Inclusive, em 1885, né, um oficial importante do Exército, que inclusive vai ser o líder da proclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca, se manifesta contra essa postura do regime monárquico, né, censurando os militares do Exército. Inclusive, essa questão se agrava bastante no momento em que um oficial chamado Sena Madureira abre espaço para abolicionistas dentro dos quartéis militares aí do Exército. Né? Por exemplo, um importante jangadeiro, um cara chamado Francisco José do Nascimento, né, que era um importante abolicionista e que se recusava, por exemplo, a transportar escravos nas suas jangadas lá no Ceará. Ele foi acolhido pelo Exército, era perseguido pela monarquia e acolhido pelo Exército. O Exército foi censurado. Essa censura, né, era inadmissível para os militares do Exército. Né? Resultado disso, né, os militares do Exército
também vão retirar o seu apoio ao regime monárquico. A mesa está ficando cada vez mais bamba, né? A gente viu que em 1888 nós tivemos a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, né, que decretou o fim da escravidão. E junto com o fim da escravidão, o fim do apoio político da elite escravagista à monarquia. Resultado disso, né, aquela elite política, né, escravagista, que apoiava o regime monárquico, deixa de apoiar o regime monárquico. E não só deixa de apoiar o regime monárquico, como passa a aderir também ao movimento republicano, né, forçando ainda mais o regime monárquico à sua queda. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem a monarquia sendo sustentada apenas pela figura do Dom Pedro II, que estava cada vez mais velho, cada vez mais doente e cada vez menos disposto a suportar esse movimento republicano, cada vez menos disposto, né, a resistir ao republicanismo. Ok? Visconde de Ouro Preto. Quem era esse indivíduo? Esse indivíduo era o presidente do Conselho de Ministros, né? Ou seja, o primeiro-ministro no Brasil, chefe do governo, chefe do executivo, né? Ele vai tentar dar uma última cartada aí para tentar salvar o regime monárquico. O que ele vai fazer? Ele vai procurar modernizar, ele vem com um projeto de modernização da monarquia. O que seria essa modernização? Abrir concessões aos republicanos. A gente sabe que os republicanos, principalmente os militares do exército e os cafeicultores, tinham propostas claras. Por exemplo, ampliar a autonomia das províncias, tido como o federalismo, que era uma proposta clara dos cafeicultores, desde aí do Manifesto Republicano, né, da Convenção de Itu de 1873. Ele veio com a proposta de estabelecer um projeto industrialista. Claramente era um projeto dos positivistas militares do exército, né, que pretendiam, aí, a partir da proclamação da República, trazer a indústria. Por que ele está fazendo isso? Ao abrir concessões aos republicanos, ele pretendia desarticular o movimento republicano, ou seja, acabar com a desculpa dos cafeicultores e dos militares para a República. Então a ideia era simplesmente desarticular o movimento republicano, ok? 15 de novembro de 1889 foi o dia do golpe da República. Embora parte das reivindicações dos republicanos estavam aqui nas propostas do Visconde de Ouro Preto, a gente não pode ignorar que a República, ela também, né, a República era o espaço, era o caminho mais rápido para os militares e os cafeicultores chegarem ao poder. A gente não pode ignorar que é uma questão de busca pelo poder, né? Tanto que eles tinham decidido já dar o golpe da República para não permitir, né, no dia 9, lá no baile da Ilha Fiscal, eles já tinham decidido que dariam o golpe, não permitir essa modernização, não permitir essa desarticulação do movimento republicano por parte do Visconde de Ouro Preto, ok? Então, no dia 15 de novembro, há essa organização por parte dos militares, apoiados pelas camadas médias, apoiados pelos cafeicultores, há essa articulação do golpe, do dia 15 de novembro de 1889. É o golpe da República, ou seja, o último pezinho, que é o pezinho lá, que é representado pela figura do Dom Pedro II, deixa de apoiar o regime monárquico, que por sua vez já recebia todo um peso também, né, da elite já tradicional, a elite escravagista já apoiava já o movimento republicano, sem mais nenhum suporte, né, e a partir do golpe da República, né, no dia 16 de novembro de 1889, a família real embarcou para a Europa, né, e a República se consolida no Brasil, marcando aí, né, temos aí então, a partir desse movimento, o início do período republicano da história do Brasil.